o estudo bíblico ele tem importância vital na vida da igreja. Há um pregador muito famoso que ele diz uma frase que incendeia meu coração. Ele diz, pastor, que a luz na mente faz o coração pegar fogo. Então, a partir do momento que a palavra ilumina os nossos corações, a nossa mente, o nosso coração arde em chamas, irmãos. Nós, quando conhecemos a Deus por meio da palavra, nós temos o desejo de conhecê-lo mais. Porque a cada dia, irmãos, parece que nós descobrimos mais da palavra. E o quanto mais nós estudamos, mais a gente percebe que não sabe de nada. Essa que é a verdade, né? Tem tanta coisa para ler, tanta coisa para aprender, tantas passagens bíblicas, os assuntos são tão extensos. E a gente tem tanto pouco tempo, né? Mesmo aqueles que se dispõem de mais tempo, mais esforço para poder estudar as Escrituras, acabam não tendo tempo. Mas vamos direto ao que importa nesta noite, vamos para o texto bíblico. Daniel capítulo 7, não precisa colocar, tá, Pedro? Só deixa o slide aí. Aí eu vou lendo aqui, nós vamos discutindo um pouco a respeito desses textos, e aí nós vamos construir um entendimento juntos. No primeiro dia que eu estive aqui, eu falei sobre a expectativa da igreja em relação ao retorno de Cristo. Na semana passada, o Bruno, ele falou sobre os animais, não é? De Daniel, os irmãos estiveram aqui, eu creio que os irmãos lembram. Ele falou sobre o significado daqueles animais. E hoje o nosso tema, irmãos, é o reino do anticristo e o período da grande tribulação. É um tema doloroso, irmãos. Eu lembro que quando eu era criança, o povo começava a pregar sobre a grande tribulação, irmão, e eu dava vontade de sair correndo da igreja. De tanto medo que eu ficava, irmãos. Porque aí começava aquele papo de besta, de anticristo, de demônio, de gafanhoto, das coisas acontecendo aqui, os crentes morrendo, e Jesus foi embora com a igreja, quem ficou chora. Aí saiu aquele filme, né, do Tim LaHaye, Deixados para Trás. Quem aqui já assistiu? Aquela franquia de 3 filmes. Ano passado lançaram um novo filme, né, Deixados para Trás, o mesmo pessoal que faz o Deus Não Está Morto. Muito bom, é um filme muito bom, eu creio que contribui para o nosso entendimento, para a nossa imaginação também, mas a Bíblia é muito mais profunda do que um simples filme, irmãos. Tem muita coisa ali que passa batido se a gente não lê as Escrituras. Daniel, meus irmãos, é conhecido como sendo um profeta escatológico. Os irmãos sabem bem que Daniel, já que nós estamos estudando Jeremias e Lamentações, Daniel ele fazia parte da primeira leva do Reino do Sul, que foi levado cativo para a Babilônia. Daniel, ele era um dos príncipes de Judá, ou seja, desde a deportação, mesmo estando em terras estrangeiras, Daniel e os seus amigos, eles eram considerados como sendo a elite do povo judeu. Daniel era um homem esclarecido, era um jovem esclarecido. Não foi à toa que ele foi escolhido pelo império de Nabucodonosor para ser um dos governantes, para ser um dos representantes dele no império. Daniel, sendo homem de Deus, e nos primeiros capítulos nós vamos ver isso, Deus vai usar Daniel para interpretar sonho, Deus vai usar Daniel para ser testemunha de milagres. Daniel foi lançado na cova dos leões. Os babilônios vão perseguir Daniel. Daniel, ele vai ser perseguido por orar, irmãos. Os irmãos bem sabem que foi expedido um decreto por Nabucodonosor de que por um determinado período de tempo o povo do império não poderia recorrer a outro Deus, senão o próprio imperador. Daniel, sendo um bom crente, ele deixou esse decreto para lá, irmãos. Talvez seja interessante abrir esses parênteses, né? Dependendo da situação social, e hoje a gente vai discutir bastante sobre isso também, a desobediência, olha só o que eu estou falando, dependendo da situação social, a desobediência agrada a Deus. É complexo isso. Imagina que, a partir de agora, haja um decreto, uma lei, né? Vamos imaginar aqui no nosso país, que nos impeça de realizar cultos. Nós, como cristãos, vamos obedecer esse decreto com todo... Desobedecer, na verdade, né? Esse decreto com todo prazer. Continuaríamos cultuando, irmãos.
mesmo na igreja ou fora dela, dentro de casa, nos porões, no meio do mato, que seja, desobedeceríamos. No período da grande tribulação, nós veremos, nós não, né? Quem ficar aqui vai ver isso, né, pastor? A gente não vai ver esse tipo de coisa, não. Mas vamos lá. Abre a sua Bíblia aí, Daniel capítulo 7. Eu vou citando alguns versículos só para localizar os irmãos, tá? Agora no capítulo 7, novamente nós temos uma profecia de cunho escatológico. Nabucodonosor, ele vai ter aquele grande sonho, né, muito conhecido por nós, da estátua que tinha cabeça de ouro, aí vai descendo, vai mudando os materiais, até chegar no pé, que é barro misturado com ferro, e cada elemento, cada parte daquela estátua simbolizava um dos grandes impérios da humanidade, irmãos. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Quando nós estudamos escatologia, nós também tocamos em diversos pontos da história. Ok? Porque a escatologia bíblica diz respeito à consumação da história. É Deus encerrando, pondo um ponto final na história como nós a conhecemos. Então é por isso que nós vamos, falar dos grandes impérios da antiguidade. Antigo Testamento, irmãos, é o beabá do Antigo Testamento. Os grandes impérios que percorreram a história, que tiveram contato com o povo de judeu, né? O Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e, por fim, o Império Romano. Todos esses impérios foram citados na profecia de Daniel e todos esses impérios têm relação direta com o fim dos tempos. Por quê? Porque Deus está no controle, irmãos. Todas as vezes, eu disse isso no primeiro dia que eu ministrei aqui, todas as vezes que nós estudamos escatologia, nós temos a certeza de que Deus controla todas as coisas. É Deus quem estabelece reis, e é Deus também quem derruba reis, irmãos. Se Ele está no controle da história, novamente eu me repito, a história vai acabar como Ele quer. O diabo vai se levantar, o anticristo vai se levantar, como a gente vai falar bastante do anticristo aqui hoje, só que eles não vão vencer, irmãos. A vitória final pertence a Deus e aos seus escolhidos, ok? Aí no capítulo 7, versículo 1, olha o que Daniel nos relata. No primeiro ano de Belsazar, ele agora é rei da Babilônia, ele é o sucessor de Nabucodonosor. Irmãos, Belsazar, por não ter uma responsabilidade muito grande, assim como Nabucodonosor e os demais imperadores tiveram, ele vai ser o grande responsável por enfraquecer o Império Babilônico. Inclusive, o Império Babilônico vai cair de uma hora para outra. Os irmãos lembram da visão que ele vai ter de uma mão escrevendo na parede? Mené, Mené, Tekel e Parsim, pesado fosse na balança e achado em falta. Eles estavam fazendo uma festa, cultuando os seus deuses, enchendo a cara com os copos, os utensílios do templo. Eles estavam usando as taças de ouro, os utensílios do templo para beber, para comer, para fazer aquela festa. De repente, Deus vai lançar uma palavra de juízo, dizendo que a Babilônia ia cair. E caiu numa noite, irmãos. Enquanto eles estavam numa festa, o Império Medo-Persa, que é uma união entre dois povos, a Média e a Pérsia, eles vão se unir, vão atacar o Império Babilônico e vão tomar tudo de uma hora para outra. E eles vão cair, irmãos, porque Deus disse que ia fazer isso. É castigo para eles também. Nós estamos estudando Jeremias. Os irmãos bem sabem que Deus usou o Império Babilônico como vara de correção para o Reino do Sul. Só que Jeremias havia profetizado. Da mesma forma que Deus está corrigindo Israel, o Reino do Sul, o juízo vai chegar também para a Babilônia. A Babilônia vai cair. E caiu, irmãos. Mas enfim, então no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho. E Daniel vai dizer que esse sonho ele é muito perturbador, irmãos. Ele vai dizer que ele estava deitado na sua cama determinada noite, olhando o céu, de repente ele teve uma visão. E olha, presta atenção nessa visão. Eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Por que ele fala de mar, irmãos? Alguém aqui saberia me dizer o porquê ele fala de mar? Eu vou explicar para os irmãos. Povo é a linguagem mais, o significado mais atribuído a mar. Porque Israel é banhado por um mar Mediterrâneo. Se você abrir no seu celular, na sua casa depois, ou aqui que seja, você colocar Israel no Google Maps,
você vai ver que ele é banhado pelo mar Mediterrâneo. Então, Daniel, quando ele está tendo essa visão, o que lhe vem à mente é aquela região que é banhada por esse mar. Então, olha o que ele está falando. Os ventos estavam agitados, os 4 ventos estavam agitando também o grande mar. Então, imagina uma tempestade terrível no mar. Enquanto havia essa grande tempestade nesse mar que banha Israel, surge no cenário 4 animais. Daniel não é a única vez, não é somente no capítulo 7 que ele vai falar de animais, tá bom? Tem outras ocasiões também em que alguns animais serão citados por ele. Esses animais são bem específicos e têm relação direta com o sonho de Nabucodonosor, tá? Então, no meio daquela tempestade, eu estou construindo bem devagarzinho para a gente conseguir imaginar junto, tá? No meio daquela tempestade que estava criando onda, criando aquele reboliço no mar. Imagina aí você, irmãos, deitado lá na sua cama, quase dormindo, de repente você tem uma visão dessa. Não sei se alguém aqui já teve a experiência de ter uma visão, ou um sonho aterrorizante. Nós estamos falando exatamente disso. Daniel vê surgir 4 animais, mas não eram, Simone, 4 Spitz alemães. Eram animais terríveis, terríveis. E ele vai descrever esses animais. Versículo 4. O primeiro animal era como um leão, não era um leão, tá, irmãos? Era como um leão. E ele tinha asas de águia. Então imagina só um animal parecido com um leão, não é um leão, e que tem asas como asas de águia. Enquanto eu olhava, Daniel, foram-lhe arrancadas as asas. Então pensa que cena fofinha, né, Reginaldo? Ele olhando lá o animal, pá, aparece alguém, arranca as asas do animal, né? Irmãos, eu estou falando de um sonho aterrorizante. Eu quero que os irmãos frisem isso, tá? Porque para a gente falar do anticristo, da grande tribulação, nós estamos falando de um momento de terror na história da humanidade, tá? Então, de repente, as asas desse animal foram arrancadas enquanto ele olhava, né? E foi levantado da terra e posto em 2 pés. Então, olha que coisa de louco. Um animal, igual um leão, que tinha asas como de águia, as asas são arrancadas, de repente o animal ele fica de pé igual um ser humano. Ok? E lhe foi dada mente de homem. Então agora parece que esse animal adquiriu inteligência, não por conta própria, mas porque alguém colocou na mente dele, tá bom? E o sonho continua. Continuei olhando, versículo 5. E eis o segundo animal, semelhante a um urso. Talvez de todos os 4 animais esse seja o menos aterrorizante, né? O qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, ele trazia quantas costelas, irmãos? Não ouvi. 3 costelas. E lhe diziam, levanta-te e devora muita carne. Até agora Daniel não tem a interpretação do sonho. Ele só está vendo esses animais, agora ele está no segundo animal, um urso que tinha 3 costelas nos dentes, e alguém disse para o urso, ó, levanta e vai devorar carne. Ou seja, vai praticar uma carnificina. Lembra que eu falei que é momento de terror, tá bom? O qual se levantou sobre um de seus lados, na boca, devora muita carne, versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis um terceiro animal, semelhante a um leopardo, e tinha asas nas costas, 4 asas, tá? Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Olha só que coisa interessante, irmãos. Um leopardo com asas e 4 cabeças. E a este leopardo foi dada autoridade, ou seja, domínio. Ô Pedro, avança um slide para nós, por favor. Mais um. Aí. Mais um, por favor. Pode deixar mais um. Agora acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Tá vendo? O primeiro animal, parecido com o leão. Creio que os irmãos conseguem enxergar daí, né? O segundo animal, um urso com 3 costelas na boca. O terceiro animal, um leopardo com 4 cabeças, ok? Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões na noite. E eis um 4º animal. Quantos animais, irmãos? 4 animais. Agora ele não vai falar se esse animal parece com um urso, com um leão, com um gatinho, com um Yorkshire. Ele não vai falar. Ele vai dizer que esse animal, ele é terrível, espantoso,
e sobremodo forte. Olha a forma como ele descreve este quarto animal. Ou seja, era um animal tão terrível que ele não sabia identificar com que espécie de animal ele se identificava, ok? O qual tinha grandes dentes de ferro. Vai prestando atenção nas características, tá, irmãos? Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobrava. Então imagina um animal como aquele quarto animal ali, devorando tudo o que sobrava, ele ficava pisando em cima. Devorando tudo o que sobrava, ele ficava pisando em cima. É grotesca, né? O que sobejava era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha quantos chifres, irmãos? 10 chifres, exatamente, Francisquinho. 10 chifres, isso aí. Versículo 8. Estando eu a observar... Tá prestando atenção, né? Parabéns, parabéns. Estando eu a observar os chifres, presta atenção nesse momento da visão, tá, irmãos? Lembrando que agora nós estamos falando do anticristo. Nós estamos falando do momento final da história. Enquanto Daniel observava... Quantos chifres? 10 chifres. Enquanto ele observava esses chifres, eis que no meio desses 10 chifres surgiu um chifre pequeno, irmãos, um chifrinho, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então, para aquele chifre pequeno nascer, 3 precisaram ser arrancados, ok? Guardem essa informação. E eis que neste chifre havia olhos. Olha que visão cabulosa, né? Nasce agora um 11º chifre que arranca os outros 3, né? 3 dos 10 que já haviam, que tem olhos e não somente olhos, mas também tem boca de homem e fala isso, insolência, palavras arrogantes. Interessante. Palavras arrogantes. Interessante, fala. Aí Daniel vai dizer que ele continua olhando, aí vai aparecer um ancião de dias, que faz uma referência ao próprio Cristo. Eu vou pular essa parte do texto, porque a gente vai voltar nisso lá no final da aula de hoje, tá? Versículo 17, agora Daniel vai receber a explicação dessa visão, tá, irmãos? Preste atenção aí. Versículo 17. Estes grandes animais... Por que ele ressalta o fato de serem grandes animais? Na visão de Daniel, não eram animais de tamanho comum. Eram animais gigantes, irmãos. Tipo o Megazord, lá do Power Ranger, né? Animal gigantesco. Esses grandes animais, que são 4, significam 4 reis, irmãos. Então, olha só como a visão já está se desenrolando, como os pentecostais gostam de falar, né, pastor? O manto está desenrolando. Então, os 4 animais significam 4 reis, que se levantarão sobre a terra, irmãos. Mas os santos do Altíssimo receberão um reino e o possuirão para sempre. Aqui ele está fazendo um contraponto entre esses reis que se levantarão e os servos de Deus. Vamos guardar isso aqui, tá? Para daqui a pouco também. Versículo 19. Então, tive o desejo de conhecer a verdade a respeito do 4º animal. Irmãos, então preste atenção. Daniel, ele está recebendo a explicação da visão, só que ele fica curioso com aquele 4º animal. Lembra que tem 10 chifres, várias cabeças, um animal espantoso, terrível. Ele fica muito curioso com esse animal. E aí ele quer explicação a respeito desse animal, tá bom? Que era diferente dos outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, e que devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Versículo 23, olha a explicação do 4º animal. Então ele me disse, o anjo que está explicando a visão para Daniel, o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente dos outros reinos, e devorará toda a terra, e pisará aos pés, e a fará em pedaços. Então pensa em algo feroz, irmãos. Um reino, um império feroz, tá bom? Os 10 chifres, olha só, o animal representa o império. Os 10 chifres
correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo império. Então o que dá a entender? Esse império vai cair e desse império caído surgirão 10 reis, tá bom? Daquele mesmo império, e depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá 3 reis. Então aquele chifre pequeno que nasce é um 11º rei que se levanta, só que para ele afirmar o domínio dele, ele precisa eliminar 3 reis, ok? Não percam essas informações de vista. Se a gente começar a viajar, pensar na forca lá, né? A gente já se perde na visão aqui e não entende do que está falando, beleza? Então, o último animal representa um reino terrível, os 10 chifres, 10 reis que se levantarão desse império, e o chifre pequeno, um 11º rei que vai abater outros 3 reis para afirmar o seu domínio, tá bom? Versículo 25, presta atenção na característica desse 11º rei, desse chifre pequeno. Olha o que ele vai fazer. Proferirá palavras contra o Altíssimo, ou seja, contra o nosso Deus, irmãos. Então aqui, só com isso, a gente já entende que estamos falando de quem? Do anticristo, da figura maligna que se vai ser levantada por Deus no fim da história, ok? Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Irmãos, quem tem autoridade para mudar tempos e leis? Mas ele também vai receber essa autoridade. Os irmãos entendem isso? Então ele vai ter a autoridade dada por Deus, porque ele é uma figura de juízo, ok? Estamos construindo o nosso entendimento aqui. E olha só essa parte, irmãos. Os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Olha só que coisa interessante. Então o próprio Deus vai permitir que os filhos de Deus, né, os seus santos, sejam entregues nas mãos desse chifre pequeno por um determinado período de tempo. Ou seja, a igreja, o povo de Deus ficará sujeita a esse chifre pequeno. Ao que parece, tá, irmãos? A gente está começando a construir um cenário aqui. Versículo 26. Mas depois se assentará ao tribunal para lhe tirar o domínio, para destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então presta atenção no que Daniel está recebendo como revelação. O anjo está dizendo: Daniel, os santos de Deus serão entregues para este chifre pequeno. Ele dominará os santos por um determinado período de tempo. Só que vai chegar um momento em que o próprio Deus vai tirar o domínio do chifre pequeno e vai entregar o poder para os filhos dele que estavam sendo perseguidos. E o reino dos filhos de Deus, olha o que ele vai dizer, será perpétuo. Então Daniel ele já está trazendo informações para nós a respeito do fim da história, irmãos. Billy Graham lhe dizia o seguinte: eu li o último capítulo da Bíblia e vai acabar no Felizes para Sempre. Eu disse isso, irmãos, na aula que eu dei aqui no primeiro dia 5. Irmãos, Daniel está mostrando para nós o seguinte: a terra vai passar por um período terrível de dominação diabólica, anticristã e antiteísta. Vocês estão entendendo? Só que depois deste período, Deus derrotará esse chifre pequeno e entregará o domínio aos seus santos. O que isso significa? Eu vou traduzir para nós. Olha no versículo 13 aí da tua Bíblia, irmãos. Lembra que eu falei que eu ia pular e depois ia voltar? Tá aí, vamos voltar agora, versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Irmãos, olha só que visão, irmãos. E dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Versículo 14. Foi-lhe dado domínio
e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. E o seu domínio é, o que está escrito aí? Eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Irmãos, o reino do anticristo será destruído. O anticristo dominará, Deus permitirá isso por um breve período de tempo. Daniel está dizendo, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Este é o período, que daqui a pouco eu vou explicar para os irmãos o que significa isso, que o anticristo vai dominar. Mas o anticristo será derrotado, irmãos. E Deus reinará para sempre, irmãos. E sabe o que é bom também dentro dessa história? Os santos de Deus, nós, irmãos, reinaremos com Ele. Aqueles que antes foram perseguidos, reinarão juntamente com o Rei Eterno, irmãos. Olha só, versículo 21. E eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos, e prevalecia contra eles. Vai contra a nossa noção, né? Poxa, mas o anticristo está ganhando da igreja. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Parece filme de ação, né, irmãos? O negócio pegando fogo, caindo fogo do céu, a igreja sofrendo nas mãos do chifre pequeno, do anticristo. De repente Jesus chega e fala, agora acabou, agora o negócio é comigo. Olha só, né, irmãos? Coisa grandiosa, né? Para a gente continuar na construção do nosso entendimento, eu vou explicar para os irmãos o que significa esse tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e aí a gente vai para o nosso próximo texto, tá? Classicamente, nas Assembleias de Deus, nós entendemos que a grande tribulação vai durar 7 anos, não é isso? Então, 2 tempos, 1 tempo e metade de um tempo, dentro desta visão escatológica, diz respeito a 3 anos e... Quanto? 3 anos e meio, exatamente. Ok? Então, nós estamos falando de um período tribulacional. Irmãos, uma coisa que eu preciso explicar para nós aqui, para a gente não perder de vista o sentido do texto. Nós estamos falando de uma profecia judaica, irmãos. E a profecia judaica não é linear, não segue uma linha reta igual à nossa lógica ocidental. Nós somos brasileiros, século 21, 2025 depois de Cristo. Esse texto foi escrito no Oriente Médio há 2.500 anos atrás. Olha só a distância temporal e geográfica. Então, qual que é a grande sacada para entender o texto bíblico? Ao mesmo tempo que o profeta pode estar falando de um evento ou que já aconteceu ou que está acontecendo, ele pode estar falando também de um evento que vai acontecer. Ok? Então, esses 4 animais vão simbolizar justamente o Império Assírio, o Império Babilônico, o Império Medo-Persa e o Império Grego, irmãos, ou Macedônico. Eu vou dar uma informação histórica para os irmãos. Quantas cabeças tinha o último animal? Quantas? 10. Quantas cabeças, irmãos? É isso mesmo? Vocês têm certeza? Isso aí, 4 cabeças, irmãos. Ai, meu Deus do céu. Está no versículo... Enfim, eu perdi o fio da meada aqui. Vamos lá, vamos continuar. Presta atenção, vamos voltar aqui para a informação histórica antes de eu mostrar novamente para os irmãos a questão das cabeças ali, tá? Eu vou reexplicar novamente quantas cabeças tinham cada animal. Vamos voltar para o versículo 2 aqui do capítulo 7 de Daniel. Ele estava olhando na visão da noite, aí ele teve uma visão do mar agitado, vento agitado, e saem 4 animais. Primeiro animal é um leão que tinha asas de águia. Aqui ele não fala de quantidade de cabeças, presume-se que tinha uma cabeça só. Continuei olhando o segundo animal, semelhante a um urso. Não fala de quantas cabeças, então presume-se que é uma cabeça só. Terceiro animal, irmãos. Depois disso, continuei olhando, e eis aqui outro animal semelhante a um leopardo, e tinha
4 asas de ave e tinha também 4 cabeças. Então o terceiro animal tem quantas cabeças? 4 cabeças, ok? E foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando e eis um quarto animal, terrível, espantoso e forte, que tinha grandes dentes de ferro e devorava, e fazia em pedaços e pisava o que sobrava. Era diferente dos animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Quantas cabeças tinha o último animal, irmãos? Hã? É uma pegadinha, meus irmãos. Ele não fala quantas cabeças tem, ele só fala que tem 10 chifres. É só 10 chifres, ele não fala a quantidade de cabeças. Mas o terceiro animal tem 4... Não fala. Confunde, ele fala que tem 10 chifres, né? Mas ele não fala quantas cabeças tinha. Eu vou explicar para os irmãos o porquê que eu fiz isso. É para os irmãos gravarem. Vamos lá, retornando na questão dos impérios. Então, no Antigo Testamento, na história do Antigo Testamento, nós temos alguns impérios. Assírio, guarda isso, assírio, babilônico, medo-persa, grego, que também significa macedônico, e da transição do Antigo para o Novo Testamento, nós temos o Império Romano, tá, irmãos? Quem aqui já ouviu falar de Alexandre o Grande? A maioria dos irmãos, né? Tem filmes e filmes, livros e livros sobre ele. Eu amo a história desse homem. Nossa, gosto muito. Alexandre o Grande, irmãos, na minha idade, ele já era basicamente o imperador do mundo conhecido da época. Ele começou a dominar a Macedônia, passou pelo Oriente Médio, dominou uma parte da Índia, chegou quase no Extremo Oriente, irmãos. Isso numa questão de 10 anos. É o Xandão da época, só que ele não era careca. Numa questão de 10 anos, irmãos. Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, ele é conhecido como sendo o maior general da história, irmãos. O maior general da história. Há quem diga que ele nunca perdeu uma guerra. Olha só que coisa interessante dentro da história dele. E isso se encaixa diretamente dentro das visões de Daniel, irmãos. Isso se encaixa diretamente dentro das visões de Daniel. Semana passada o Bruno falou de um animal que vinha rapidamente e derrubava o outro, não era um bode? Fazendo referência a esse império. Porque é muito rápido que Alexandre o Grande faz no seu império. Em 10 anos ele domina o mundo inteiro, irmãos. Dos 23 anos de idade aos 33 anos, ele consegue coisas que ninguém nunca conseguiu na época. Nem antes dele, talvez nem depois tenha conseguido. Aos 33 anos de idade, alguns historiadores dizem que Alexandre foi envenenado e alguns outros historiadores... Irmãos, eu estou falando de Alexandre o Grande, mas ainda estou falando de Bíblia, tá? Está dentro do assunto. Então, alguns historiadores dizem que Alexandre foi envenenado, alguns outros historiadores dizem que ele pegou malária. O fato é que ele morre, irmãos. E quando Alexandre o Grande morre, o reino dele vai ser dividido entre 4 dos seus principais generais. Olha só como... Eu vou só abrir um parênteses aqui. Em profecias é difícil a gente ter certeza em certas coisas, tá? Quem dá muita certeza em negócio de profecia vai pregar uma heresia, tá, irmãos? Então já guarda essa informação aí. Quando você abrir um vídeo lá na internet, o cara estiver cheio de certeza, né? Não, é isso aqui. Toma cuidado que vai vir alguma pérola dali. Então, quando a gente trata do futuro, a gente trata com um pouco de incerteza. Mas vamos lá. Alexandre morre, irmãos, e o reino é dividido em quantos? Quantos? 4 dos seus principais generais. Quantas cabeças tinha o animal? O terceiro animal? 4, irmãos. O terceiro animal tinha 4 cabeças. O nome dos generais de Alexandre, né? Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Os 4 generais de Alexandre. Cada general vai ficar responsável por uma parte do império. Por exemplo, Seleuco, ele vai ficar responsável... Aliás, Ptolomeu, ele vai ficar responsável pela parte A, Cassandro pela parte B, Lisímaco pela parte C e assim por diante. Os irmãos entenderam, né? Os Seleucidas, que são descendentes de Seleuco, eles também vão dominar uma parte que corresponde a Israel. Olha só como a profecia está chegando mais perto, irmãos. Então, um dos generais de Alexandre vai ficar responsável por uma parte que corresponderia a Israel, irmãos. Da dinastia dos Seleucidas
Presta atenção nisso aqui, irmãos, antes da gente passar para o próximo texto. Da dinastia dos Seleucidas, um dos 4 generais de Alexandre, vai vir um rei terrível, irmãos. Quem aqui já ouviu falar de Antíoco Epifânio IV? Que nomezinho, né? Alguém aqui já ouviu esse nome? Antíoco Epifânio IV era um rei seleucida. Irmãos, e esse rei seleucida, ele era completamente contra os judeus. Completamente contra os judeus, irmãos. E aí, de repente, ele vai querer instituir uma lei lá em Israel que vai cutucar os judeus. Qual lei era essa? Ele vai dizer o seguinte: a partir de hoje, o culto no templo, que era o templo que foi reconstruído depois que o povo volta do exílio, o culto no templo acabou, não vai ter mais templo, não vai ter mais culto. Até aí, irmãos, aparentemente tudo bem. Aí ele pega o templo de Deus lá em Jerusalém e fala: a partir desse momento, o templo de Jerusalém não é mais consagrado a Jeová, é consagrado a Zeus. Aí ele vai mais adiante. A partir desse momento, eu vou entrar no templo. Ele, gentio, não podia entrar no templo. Isso daí já foi motivo de conflito. Só que ele entra com um porco, irmãos. O porco para o judeu é o quê? Um animal imundo, um animal sujo. Eles não comem, não tocam, não criam. Antíoco Epifânio, ele entra no templo com um porco e ele sacrifica um porco no altar. Irmãos, uma afronta terrível para os judeus. Quem aqui já foi católico? Vocês já leram Macabeus? Macabeus é um livro que está na Bíblia católica, não é? Macabeus relata o que aconteceu depois que Antíoco Epifânio sacrificou um porco no altar. Vai levantar Judas Macabeu e ele vai reunir alguns homens, principalmente da família dele, e eles vão atacar os Seleucidas, vão expulsar esse povo de Israel, vão retomar o poder e algumas pessoas vão dizer: Judas Macabeu é o Messias. Olha só que coisa interessante, né? Então agora nós temos um sacrilégio no templo, nós temos o sacrifício de um porco, nós temos uma revolta que é conhecida como sendo a revolta dos Macabeus. Ok? E agora a gente vai entrar no nosso próximo texto. Abre a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Se o Pedrão puder mudar o slide para nós, agradeço. Próximo slide. Mais um, depois a gente volta nisso. Aí. Mateus 24, meus irmãos. Eu sabia que não ia dar tempo de falar dos 4 textos. Já é 8h30. Mateus 24, tá, irmãos? Nosso objeto de estudo é a partir do versículo 15. Mas deixa eu só contextualizar os irmãos. Mateus capítulo 23, nós temos um dos grandes sermões de Jesus, não é? Lá no finalzinho do capítulo 23, Jesus vai olhar para os judeus depois de, desculpa o termo, descer o bambu nos fariseus. Ele dá um sermão terrível lá, ele rebenta com os fariseus. E aí ele olha para os judeus e diz: olha, Jerusalém, Jerusalém, terra que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Não é isso? Quantas vezes quis eu reunir vocês, assim como a galinha reúne os seus pintinhos embaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Aí ele fala: agora eu digo a vocês que não me verão mais. Presta atenção nessas palavras, eu até arrepio aqui, irmãos. Vocês não me verão mais, até que venhais a dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Irmãos, olha só que coisa interessante. Jesus está dizendo, ele sabe que está pertinho de ser crucificado. Ele está dizendo: esse povo não vai me ver. Quem vai me ver é a igreja. Ele está fazendo uma revelação exclusiva para o povo judeu. Porque o povo judeu vai ver Jesus voltando. Não no arrebatamento, mas no dia que ele voltar para derrotar o anticristo. Nesse dia o povo judeu vai dizer: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Mas eu avancei um pouco o assunto, vamos voltar para Mateus 24. Aí Jesus, ele dá esse sermão e sai do templo, e os discípulos começam a olhar para Jesus e falam: olha Jesus, olha o tamanho desse templo, olha que coisa grandiosa, é um templo muito grande. Qual é a resposta de Jesus, irmãos? Eis que eu digo a vocês, não ficará pedra sobre pedra. Ó, os irmãos estão antenados.
Então Jesus ele deixou bem claro, esse templo vai ser destruído. Imagina o escândalo dos discípulos. Meu Deus, será que é mais uma vez, de novo? E aí eles saem dali, eles vão para um monte depois de algum tempo, os discípulos chegam, está lá no versículo 3, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe perguntaram, dize-nos, Senhor, quando acontecerão estas coisas? Que coisas? O templo vai ser destruído. Os discípulos querem saber, Jesus, quando que o templo vai ser destruído? E que sinal haverá da tua vinda? Então ele está falando de um evento duplo, irmãos. Quando o templo vai ser destruído e quando o Senhor vai voltar. Agora Jesus começa o famoso sermão escatológico, irmãos. Aí no versículo 4 ele vai dizer, olha, vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome. E aí ele vai dizendo uma série de coisas até chegar no versículo 15, meus amigos. Olha aí o versículo 15 na Bíblia de vocês e vamos discutindo isso aqui. Quando, pois, virdes o abominável da desolação. Está na de vocês assim também? O abominável da desolação? Alguém está diferente? Alguém está diferente aí? Como que está o seu, meu amigo? O grande terror. Irmãos, vocês sabem do que Jesus está falando aqui? Alguém pode ler para nós? Daniel, capítulo 11, versículo 31. Eu vou explicar para os irmãos. Olha só como a Bíblia é fantástica, irmãos. Porque é a palavra de Deus. Daniel 11, 31. Quem achar, por favor, leia em voz de trovão. Eles saíram forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão sacrifício diário, estabelecendo abominação e derivação. Olha só, tirará o sacrifício e estabelecerá a abominação da desolação, não é isso? Versículo 15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo. A Cris leu, ele tirará o sacrifício e estabelecerá o abominável da desolação. Do que ele está falando, gente? Quem já pegou o fio da meada aí? Alguém falou. Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio. Ele não sacrificou o porco no templo? Eu não disse que ele falou que o culto no templo ia acabar? Então olha o que Jesus está resgatando. Ele está resgatando um evento passado para mostrar para os discípulos como vai ser um evento futuro. Lembra que eu falei que a profecia judaica não é linear? Ela é diferente da nossa lógica de hoje em dia? Então ele está falando de uma coisa passada para explicar um evento futuro. Lembra que a pergunta dos discípulos é: quando vai acontecer isso e qual o sinal da tua vinda? Então ele está explicando, ele está respondendo para os discípulos, tá bom? Aí no finalzinho está escrito na maioria das Bíblias, né? No versículo 15, quem lê, entenda. Ou seja, se você lê a Bíblia, você sabe do que eu estou falando. É isso que significa isso aqui que Jesus está falando. Aí no versículo 16 ele diz: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver sobre o telhado não desça a tirar de casa coisa alguma. Ele está falando, aquele dia vai ser tão terrível que se você for fugir, você tem que fugir logo. Se você estiver em cima da sua casa, porque lá em Israel era comum eles andarem em cima de casa, né? Já sai da sua casa, some logo, não pega nem roupa, nem comida, sai dali, porque o negócio vai vir. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá, o que está escrito? Aflição ou grande tribulação, ou grande aflição também, como desde o princípio do mundo até agora nunca houve e nem haverá jamais. Irmãos, Jesus ele está falando de um evento duplo. Reginaldo? E ai das grávidas aí, pode dar uma explicação para nós? Agora, meu amigo, você que manda. Vou explicar o porquê que ele fala ai das grávidas. Jesus ele vai proferir esse sermão, presta atenção nas datas aqui, tá? Eu vou dar 2 datas. Mais ou menos no ano 33 depois de Cristo.
Tá? Que ano? 33. Isso, exatamente. Quase 40 anos depois, vai acontecer algo terrível em Jerusalém, irmãos. No ano 66, 67, depois de Cristo, 33 anos depois desse sermão, os judeus eles vão se revoltar contra o Império Romano. Porque apareceu um taxade lá, ministro da economia do imperador romano, e começou a cobrar um monte de imposto dos judeus, e começou a tomar ouro do templo, porque tinha muita dívida. E aí os judeus falaram, não, a gente não pode aceitar isso, vamos se revoltar. Aí eles começaram a matar romanos, e eles fecharam Jerusalém. Aí vai vir um general romano, que se chamava Tito Vespasiano, no ano 68. E ele vai cercar Jerusalém. Nesse tempo o imperador era Nero. Nero estava vivo, Tito Vespasiano era general, ele cerca Jerusalém, ele era um general de muito sucesso, irmãos. Só que, antes do ano 69 acabar, Nero acabara de morrer. Vespasiano, de general, ele vai ser promovido a imperador. E o filho de Vespasiano vai ser promovido a general. O nome do filho de Vespasiano era Tito, o general romano Tito. E aí, Jerusalém estava cercado, irmãos. Aí vai entrar no negócio do ai das grávidas. 2 anos de cerco, irmãos. Igual aconteceu no livro de Jeremias que a gente está estudando. Eles cercaram Jerusalém. Não entrava pão, não entrava água, não entrava nada e muito menos saía. Os judeus que estavam lá dentro, muitos queriam se entregar. E outros falavam, não, a gente vai lutar até o fim. Então, quando alguém falava de se entregar, ele era morto em praça pública. Aí começou a acabar a água, começou a acabar a comida, e o povo recorreu a quê? Canibalismo, irmãos. Então, doença, canibalismo, assassinato, irmãos, algo terrível. Eu não vou gastar muito tempo discutindo o que aconteceu ali. Eu só quero que os irmãos entendam. Nesses 2 anos, foi uma das piores tribulações do povo, irmãos. Olha isso, irmãos. Mateus capítulo 24, Jesus está falando sobre isso também. Aí nós chegamos no ano 70 depois de Cristo. Os romanos, eles marcham até Jerusalém, eles colocam os seus arietes no muro, eles colocam as suas estacas no muro e eles conseguem penetrar as fortalezas de Jerusalém. Então agora os romanos, irmãos, eles estão com tanto ódio do povo judeu que eles arrebentam com tudo, matam todo mundo. As mulheres grávidas têm as suas barrigas abertas e os seus filhos retirados à força. Olha só, irmãos. Fora que as mulheres que ficaram vivas foram violentadas. Irmãos, coisa terrível. As crianças recém-nascidas foram sacrificadas, os homens foram mortos, assassinados. Irmãos, eles estavam cheios de ódio no coração quando eles entraram em Jerusalém. E para piorar o negócio, eles incendiaram os muros novamente, igual aconteceu lá em Jeremias, e destruíram o templo. E agora nós estamos há 2000 anos sem templo em Jerusalém. Então, o ano 70 depois de Cristo é um marco histórico. Jesus está falando disso. Por isso, ai das grávidas. Imagina, estoura uma guerra agora, Reginaldo. Uma bomba atômica, começa a cair um monte de coisa aí. Quem está grávida vai sofrer mais para fugir, para se esconder. A família que tem recém-nascido, amamentado, irmãos, é muito pior. Então imagina Roma chegando, você com a sua esposa, grávida, filhos pequenos que precisam de amamentação, para você fugir e se esconder. É quase uma sentença de morte. É terrível nessas épocas de guerra e de cerco, irmãos. Jesus está descrevendo isso. Olha só que coisa interessante. Então ele pega um evento do passado e descreve um evento do futuro. Aí alguém pode perguntar, mas será que Jesus está falando somente do ano 70? Sim e não, irmãos. Ao mesmo tempo que ele está falando do ano 70, Jesus está profetizando, irmãos, que o templo seria destruído. Eu não li no versículo 3, não ficará pedra sobre pedra? Não foi isso que eu li? O que aconteceu no ano 70? Não ficou pedra sobre pedra, irmãos. Hoje, no local onde era o templo, nós temos a mesquita de Al-Aqsa, irmãos. Se você colocar na sua foto, no seu celular, fotos de Jerusalém, você vai ver um domo dourado, uma bola dourada, assim. Alguém já viu essas fotos?
Aquilo ali é a mesquita de Al-Aqsa. É uma mesquita, é um local de reunião islâmica. Nem judaico é mais. Então, percebam, irmãos, como a profecia se cumpre, irmãos. Eu gosto tanto de analisar isso aqui, mas vamos continuar aqui e os irmãos vão entender o porquê ele não estava falando somente do ano 70. O mundo acabou no ano 70, irmãos? Não. 2000 anos de história, irmãos. Nós estamos aqui hoje falando do que aconteceu. É muita história depois disso. Vamos lá, vamos continuar. Versículo 22. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Irmãos, aí alguém fala, né? Olha o que a Bíblia diz, os dias iriam passar mais rápidos. Né? Às vezes alguém fala com a gente, né? Nossa, o dia está passando muito rápido hoje. Não tem nada a ver esse texto com isso, tá, irmãos? Não tem uma coisa a ver com a outra. Versículo 23. Então, se alguém vos disser, irmãos, grava isso aqui, ó. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, não acreditem. Versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Ok? Isso aconteceu perto do ano 70, surgiram vários falsos cristos e vários falsos profetas, e isso acontecerá também no período da grande tribulação, ok? No período final. Versículo 25. Vede que vô-lo tenho predito, ou seja, olha, observam o que eu estou falando antes de acontecer. Versículo 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ele está no interior da casa, não acreditem. Versículo 27, e aqui o negócio começa a ficar esquisito. Por isso que a gente começa a entender que não se trata só do ano 70, tá? Versículo 27, porque assim como o relâmpago sai do oriente e vai para o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem, ou seja, repentina e rápida. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O que significa isso? Parece ditado de baiano, né? Não é isso, irmãos. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres, significa o quê? Ele está falando de um sinal. Onde há fumaça, há fogo. Simples, não é? Ditado brasileiro. Aqui é um ditado judaico. Onde estão os cadáveres, ali se ajuntarão os abutres. Vamos continuar, versículo 29. Aí agora o negócio aperta para nós. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Ou seja, os poderes cósmicos, irmãos. No período da tribulação, o universo estará dentro do juízo de Deus também. Versículo 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ou seja, depois que todos esses desastres acontecerem, os poderes do céu sendo abalados, o sol escurecendo, a lua não dando claridade, vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra, o que está escrito aí na Bíblia de vocês, irmãos? Se lamentarão, irmãos. Irmãos, Jesus não está vindo aqui para fazer cosquinha, não, irmãos. O próprio Cristo está dizendo, quando eu voltar e o povo vê eu voltando, eu vou vir para o juízo, para o lamento. Os povos da terra se lamentarão. Vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ou seja, nós estamos falando de um evento que em teologia nós chamamos de parousia. É a vinda gloriosa, a manifestação gloriosa de Cristo. E olha o versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta. Ou seja, o clamor de trombeta, o som de trombeta. Os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele está falando do que aqui, irmãos? Do arrebatamento. Não foi isso que eu falei no primeiro dia? Pois dada a palavra de ordem, ouvida a voz de arcanjo, soará a trombeta de Deus, os mortos ressuscitarão, nós que ficarmos vivos encontraremos com o Senhor nos ares.
Jesus está praticamente parafraseando o que Paulo falou lá, irmãos. Então Jesus está falando, olha, vai vir uma grande tribulação, uma tribulação terrível, tal qual nunca houve, depois dela nunca mais haverá. O cosmos será abalado, depois disso tudo, o Filho do Homem vai chegar, meus irmãos. Ok? Agora a gente vai para a terceira parte, a gente vai ter que encerrar na terceira parte, está quase acabando. E depois, por fim, a gente dá algumas características do anticristo. Abre aí a sua Bíblia, segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo de número 2. Aqui diz respeito à manifestação do anticristo, tá, irmãos? Manifestação do anticristo. Esse ser aqui, que até parece o Macron lá da França, né? Com um dragão em cima dele, eu peguei na inteligência artificial, eu não sei porque fizeram dessa forma aí, né? Mas não tem nada a ver, eu não estou alegando nada, tá, irmãos? A IA que fez isso aí. Simbolizando, né, o anticristo que vai ter poderes políticos, militares, religiosos, tá? Se desse tempo da gente entrar em Apocalipse 13, a gente poderia discorrer mais sobre isso. Mas vamos lá, irmãos. Agora, no capítulo 2, aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo quer explicar para os crentes de Tessalônica o que é a vinda de Cristo, irmãos. Eu expliquei na última vez que eu estive aqui e volto a explicar. Alguém saiu falando para os crentes de Tessalônica que Jesus já tinha voltado e eles haviam ficado. Imagina o desespero, Reginaldo. Imagina, às vezes eu vejo uns memes na internet, né? Toca lá aquela vinheta do Jornal Nacional e aparece que alguém morreu. Lembra lá quem estava assistindo televisão no 11 de setembro de 2001? Aí, aí as torres gêmeas acabaram de cair. Imagina lá você, na sua casa, toca essa vinhetinha aí e fala: milhões de pessoas acabaram de desaparecer. E você está ali ainda. Que desespero, irmãos. Que desespero. Né? Não sei se você já sonhou com isso. Eu já sonhei que Jesus voltou e eu acordei de tão desesperado que eu fiquei. Eu já passei por uma experiência mais ou menos igual. Eu morava ali no Paraíso do Sol. Aí eu vi de madrugada, cara, assim, do nada colocou um som de trombeta no som. Que mau gosto, né? Eu comecei a escutar, cara. Aí eu comecei a escutar, a gente que é crente, a gente está esperando o som de trombeta. Né? Imagina só, meu amigo. Eu não estava escutando. Aí o que mais me deixou ainda preocupado foi que ela falou que não estava escutando. Ih, caramba. Dá tchau pra ela, né? Tchau. O vizinho abençoado com som de trombeta. Mas imagina só, irmãos. É o que estava acontecendo com os crentes de Tessalônica, irmãos. Ué, mas Jesus voltou? Como assim? A gente ficou? Não pode isso acontecer. E agora? Aí o apóstolo Paulo falou: não, calma, gente. Eu vou explicar para vocês como vai ser a vinda de Cristo. Novamente ele vai explicar. É a segunda epístola, né? Versículo 1 do capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu gosto tanto dessa expressão, irmãos. Ele está dizendo que a noiva de Cristo, a igreja de Deus, se reunirá com seu mestre. Então, no final das coisas, enquanto o couro estiver comendo aqui embaixo, Reginaldo, nós estaremos com Ele, ok? Livres disso daqui. Mas vamos lá. Nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, vos ensinamos. Versículo 2. Aqui não vos demovais da vossa mente. O que é não vos demovais da vossa mente? Não mudem de ideia. Eu ensinei uma coisa para vocês, não venham acreditar em outras coisas, ok? Eu ensinei uma coisa, se apega nisso. Com facilidade. Sabe aquele crente que ouve um negócio aqui, ouve ali, e porque não lê a Bíblia, acredita em tudo que ouve? Irmãos, quem conhece a Bíblia, não fica assustado. Não fica assustado com as coisas. Isso, aquilo, não, calma, vamos devagar, vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso. Nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que a chegada do dia do Senhor já tenha acontecido. Está no versículo 2 isso aí. Agora entramos no versículo 3, onde ele vai explicar de fato, tá? Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá, ou seja, a vinda de Jesus não acontecerá sem que antes venha
a apostasia. O que é apostasia, meus amigos? Antes fosse só o parar e o desistir. Apostasia é a negação completa e, se possível, até mesmo você começar a perseguir aquilo que você antes defendia. Então, é muito extremo. Vamos nos apostatar. Essa é a ideia aqui, né? De forma geral. Então ele está dizendo, o que vai preceder a vinda de Jesus? Uma apostasia muito grande, a nível mundial, ok? No meio da igreja. E seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está falando de quem? Do anticristo. Então ele está dizendo, vai vir apostasia e o homem da iniquidade será revelado. Ok? E aqui a gente pode quebrar um paradigma de muitos pensamentos a respeito do arrebatamento. É bem provável que a igreja chegue a ver o anticristo. Porque ele está dizendo, vai vir a apostasia, o filho da iniquidade, o homem da iniquidade vai ser manifestado, e isso é um sinal que vai vir antes dessas coisas. Ok? Versículo 4, ele vai explicar agora um pouco do caráter do anticristo. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus. Só que ele aceita a adoração, irmãos. Porque ele aceita se assentar no santuário de Deus, ostentando, se mostrando como se fosse o próprio Deus. Então nós não estamos falando de um ateu, nós estamos falando de alguém que vai receber culto acreditando ou se mostrando como sendo o próprio Deus. Irmãos, nós estamos falando de culto à personalidade. João vai dizer isso e nós vamos entender isso também com o apóstolo Paulo. Muitos anticristos se manifestam, não é isso que a Bíblia diz? Só que esse anticristo aqui é o anticristo final, é a manifestação plena do espírito do anticristo. Hoje no mundo nós temos culto à personalidade? Temos. Coreia do Norte, por exemplo, eles têm a religião do imperador, que é uma religião que se chama Juche. É uma religião filosófica onde eles adoram o imperador, onde eles adoram o ditador da Coreia do Norte. Entendem? Então, uma religião estatal. Na época de Cristo e na época dos apóstolos, os Césares, os imperadores de Roma, eles carregavam o título de Augusto. E a palavra Augusto significa, quem sabe? Divino. A palavra Augusto significa divino. Então você tinha Otávio Augusto, entre outros Augustos, por exemplo, ou seja, César Augusto, não é isso? César, o divino. César não era nome, César era título, tá, irmãos? Era o título de César, ok? Quando alguém assumia o título de César, o nome dele passava a ser César. E aí o adjetivo era Augusto, então César Augusto. Eu falei, por exemplo, de Nero, era Nero César Augusto. Porque tinha o culto ao imperador. E Paulo está revelando isso. Nesses últimos dias, o anticristo vai ser um líder que receberá adoração. Haverá uma religião estatal, uma religião política, irmãos. Olha só que coisa interessante. Então, ele se levanta contra os outros deuses, ele persegue as religiões, mas ele aceita culto ao mesmo tempo. Nós não temos algumas ideologias no mundo atual que se parecem um pouco com isso? Que perseguem, por exemplo, o cristianismo, mas aceitam culto à personalidade? Eu acabei de falar da Coreia do Norte. Você não pode ter uma Bíblia, mas você pode acender incenso para o Kim Jong-un. Então, olha só, eu estou traçando só um paralelo. Eu não estou falando que o Kim Jong-un lá, o gordinho lá da Coreia, é o anticristo. Eu não estou falando isso, irmãos. Eu estou falando que é parecido, é um paralelo, ok? Só para a gente entender, a título de explicação. Por favor, irmão. Dá para a gente saber, assim, mais ou menos, de onde virá? Boa pergunta. Existem algumas especulações. Eu tenho um amigo, o nome dele é Nathan Rufino. Eu fiz até uma live com ele um dia. Ele acredita que o anticristo será muçulmano, que vai vir dentre os árabes. Alguns estudiosos dizem que o anticristo será judeu. Alguns estudiosos dizem que não dá para saber absolutamente de onde vai vir.
Entende? Eu particularmente tendo a dizer, eu Christian, tendo a dizer que ele não vai ter uma religião específica e que ele não vai ter uma nacionalidade específica. Mas é necessário que o anticristo venha daquela região do Oriente Médio. É que se hoje desse tempo da gente terminar tudo, eu ia explicar para os irmãos que o reino do anticristo não vai ser mundial. Alguns acham que ele vai dominar o mundo inteiro. Não vai, ele vai dominar a localidade lá do Oriente Médio. Ele vai ter influência mundial, irmãos. A influência do anticristo vai ser mundial, mas o domínio vai ser bem localizado. Talvez o local, talvez a região do domínio específico do anticristo seja equivalente onde era o Império Romano. Porque a gente não pode esquecer o seguinte, a igreja primitiva acreditava que o anticristo era o imperador Nero. É que não vai dar tempo, né? Novamente repito, mas o 666, se você traduzir, porque hoje em dia nós não temos os algarismos arábicos, o 1, o 2. Entre os gregos não era assim, irmãos. A letra e os números era a mesma coisa. Então a primeira letra do alfabeto grego é alfa, não é? O número 1, desenhado para o grego, é alfa também. Ok? Então, quando você fazia o cálculo do número 666 lá para os gregos, dava o nome Nero. Eu não estou falando que Nero, eu não estou falando a identidade, eu estou falando do cálculo. Então, a igreja primitiva acreditava sim que Nero era o anticristo. Ok? Olha só que coisa interessante. Só que a gente pode fazer vários cálculos também. William Berkeley, que é um comentarista cristão, ele vai dizer, por exemplo, eu estava lendo sobre isso ontem, o 666 pode significar Hitler, pode significar o nome do Papa também, que não adianta você tentar traçar uma personalidade específica, entende? Mas é interessante isso, né? Saber que eles acreditavam que era o Nero. Tanto é que o 666 significa, não que significa exatamente Nero, mas vamos lá, vamos continuar aqui. Mas eu espero ter respondido para a irmã. Não dá para saber exatamente de onde ele vem, tem muita especulação. Mas o fato é que o domínio dele vai ser ali. O olho do furacão vai ser aquela região, irmãos. Tanto é que o texto bíblico vai dizer que ele vai armar as suas tendas às portas de Israel. O texto bíblico vai dizer que ele vai tentar colocar adoração lá. Entendem? Então o olho do furacão vai ser ali, tá bom? Vamos terminar essa parte aqui. E aí a gente vai ter que encerrar nessa terceira parte, tá? Versículo 5. Vocês não se recordam de que quando eu estava com vocês eu expliquei essas coisas? Versículo 6. E agora, vocês sabem que o detém para que seja revelado somente em ocasião própria. O que o apóstolo Paulo está falando? Ele está dizendo, olha, o anticristo ele vai aparecer no momento certo. No momento que Deus mandar. Não é a gente ficar especulando. Se você entrar no Instagram, no YouTube, você vai ver um monte de gente tentando falar quem é o anticristo. O pessoal falava que o anticristo era o Macron. Tem gente que fala que o Trump é o anticristo. Irmãos, nada a ver uma coisa com a outra. Então não adianta a gente ficar tentando, é ele, é ciclano, é beltrano, é fulano. Não adianta, irmãos. Vamos lá, versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que o detém. Irmãos, o que é o mistério da iniquidade? É a atuação do anticristo. E ele está dizendo que essa atuação já está presente no mundo. Lembra que eu citei, João fala disso, muitos anticristos se têm manifestado. Ou seja, irmãos, o espírito do anticristo existe desde que o mundo é mundo. Ele atua na sociedade, obrigado filho, desde que o mundo é mundo, irmãos. Não tem como separar, não tem como separar. Torre de Babel, uma manifestação do espírito de anticristo. Eu vou encerrar, irmãos. Infelizmente, não vai dar para terminar tudo que a gente tem para falar. Mas só vou fazer algumas considerações, 3 minutinhos, tá? Primeira coisa, palavra anticristo. A palavra anticristo não significa alguém que se opõe a Cristo, tá? Lógico, o anticristo vai se opor a Jesus. Mas a expressão anticristo significa alguém que parece com Cristo. Então, anticristo é uma espécie de Cristo. Lá em João, no capítulo 13, que é onde eu iria terminar, ele vai dizer que o anticristo ele vai ser ferido, não é?
de uma ferida mortal e de repente ele vai ser curado. O mundo vai se maravilhar. Ou seja, tem vários paralelos de Cristo. Lembra que nós lemos em Mateus capítulo 24 que Jesus falou, vão surgir falsos cristos. Irmãos, o anticristo ele vai enganar o mundo e as pessoas vão adorar o anticristo espontaneamente. Ele vai enganar, as pessoas vão olhar para o anticristo e vão dizer, olha, eis aí, aquele que é de Deus, ou o próprio Deus. Os judeus, muitos judeus, quando olharem para o anticristo, eles vão dizer, agora sim, pastor, agora sim chegou o Messias. Por isso que é provável que o anticristo seja judeu. É bem provável. Pode ser que ele não nasça no território de Israel, mas é bem provável que ele seja judeu. Então, eles vão olhar e vão dizer, eis aí, agora sim, tá ele aí, aquele que a gente precisava, né? Outra coisa também, para a gente encerrar agora, lá em Apocalipse capítulo 13, João ele fala da marca da besta, não é, irmãos? O que é a marca da besta? É o código de barra? É um chip? Não é. Avança para nós, por favor, Pedrão. Mais um. Irmãos, esses dois aqui são dois soldados israelenses, tá? Na mão deles e na testa tem um pedacinho da lei de Deus. Um pedacinho da Torá. Tá bom? Volta um slide aí. Não, pode deixar. Passa aí pro próximo. É esse aí mesmo. Deuteronômio capítulo 6, versículo 6 a 8. Olha o que diz. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6. Tu as inculcarás nos seus filhos e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Olha o versículo 8. Também atarás essas palavras na tua mão e na tua testa. Onde vai ficar a marca da besta, irmãos? Ou na mão direita, não é? Ou na fronte, não é isso? O judeu, ele leva esse texto ao pé da letra. Tanto é que ele amarra uma cópia da lei. Aqui, esses judeus, eles estão no Muro das Lamentações. Então, ele amarra um pedacinho pequeno da cópia da lei aqui na mão e na testa também. É isso que ele está fazendo. Ele está com a Torá na mão e com uma cópia da lei aqui na testa e a outra na mão. Deus, em Deuteronômio capítulo 6, por meio de Moisés, está dizendo, a minha lei deve estar na mão direita, né, na destra de vocês ou na testa, como sinal de reverência, submissão e aceitação total. O que é a marca da besta, irmãos? A substituição da lei de Deus. Reverência total à lei do anticristo. Aceitação total à figura do anticristo. Ah, mas a marca da besta, se você não tiver ela, você não pode comprar, nem vender, nem negociar. Exatamente. Porque o sistema do anticristo vai ser tão fechado que se você não faz parte dele, você não terá direitos financeiros, políticos e pessoais, irmãos. Então a gente está falando de um controle totalitário dentro desse período da história. E encerrando agora... Hoje, na era da tecnologia, há meios de se controlar e monitorar a vida das pessoas, não há? Você tem um espião na sua casa, é o seu celular. Quem já leu 1984, do George Orwell? Sabe aquela série imunda de televisão, pastor, Big Brother Brasil? Ela tem esse nome por causa do livro. O Big Brother era uma teletela que o autor do livro chamava, que ficava na tela das pessoas, na sala das pessoas, e você conseguia falar com o governo e receber ordens do governo. Irmãos, é algo assustador. 24 horas. Monitorados 24 horas. A igreja, o povo, os nossos pensamentos, as nossas atitudes. Então, quem não fizer parte do sistema do anticristo será uma não pessoa, uma antipessoa. Nós vemos isso hoje, né? Se você não se amolda a certos pensamentos, eles taxam você com algumas nomenclaturas para legitimar violência. Isso é um paralelo do que vai acontecer na época da grande tribulação. Então, se você não se enquadrar no regime do anticristo, você vai ser taxado de alguma forma, onde eles vão tirar a sua personalidade, o seu direito de existir, o seu direito de pertencer.
Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, obrigado pela paciência, passamos aí 5 minutos, mas até a próxima aí, se Deus quiser. Obrigado.